essa categoria para estudar, imagina nas diferentes ciências sociais e da natureza também, né? Mas é importante destacar que dentro das ciências sociais, a categoria território, ela deve estar associada, sobretudo dentro da geografia, às relações de poder, né? E aí, essas relações de poder, elas se dão de diferentes maneiras. Elas podem ocorrer dentro do Estado-nação, elas podem ocorrer entre povos, né? E entender como essa relação de poder ela ocorre é fundamental para o geógrafo. Então, ele vai citar principalmente 2 autores que trabalham com a categoria território, né? Ele vai dizer que Ratzel é um autor que vai trazer para a gente uma definição de território vinculada ao Estado-nação, né? O espaço vital, a antropogeografia, tudo são teorias e ideias postas por Ratzel, e ele vai trazer a categoria território como o ponto, o pilar central das suas discussões, né? E aí ele vai destacar que os autores que trabalham com o território, né, sempre vão vincular a ideia de território a, principalmente, o Estado, o poder e ao governo, né? E essa tríade, território, poder e governo, ela deve ser analisada de uma forma que a gente entenda que esse sentimento de pertencimento muitas vezes pode estar associado ao território e às relações de poder, mesmo sem a existência de um governo, de um Estado, vamos dizer assim, né? Ele vai destacar essa função. Com relação ao recluso, ele vai trazer como o recluso pensa as relações de classes sociais, né? E como esse espaço ocupado e dominado, né, dentro dos territórios, eles vão se apresentar. Dentro dessa relação de classe social, ele traz uma discussão mais na frente sobre territorialidade, que é importantíssimo pensar em como essas territorialidades elas são construídas e analisadas dentro da formação do território brasileiro, né? E aí, pensar essas categorias e esses conceitos nos fazem refletir sobre como foi essa evolução de consolidação do território brasileiro. Então, é preciso pensar também que quando nós falamos de território, nós falamos de gestão e de poder. E quando a formação desse território se dá por uma questão que está atrelada à gestão e ao poder, nós precisamos entender que eles se dividem em 2 viés, que seria o poder público estatal, né, e o poder das grandes empresas. O poder público estatal vincula o território àquela noção clássica, aquela noção que o próprio Ratzel colocou para a gente inicialmente, né? As relações de poder, as relações em que o território apresenta a sua dimensão maior através de extensão territorial, né? Enquanto que a outra noção, a segunda, né, as das grandes empresas, tem uma outra perspectiva, um outro viés, né, que essas grandes empresas, dentro de uma perspectiva da globalização, vai trazer que o território, né, dentro do território, essas empresas elas não se limitam em extensão territorial aos limites de fronteira. Elas estendem seus tentáculos dentro dessa globalização, fazendo diminuir, inclusive, a importância da fronteira, né, das fronteiras políticas, e diminui a importância da soberania do Estado. E nessa visão, imagina, Manuel Corrêa de Andrade vai trazer essa discussão para a gente, né, no final da década de 90, né, início de 2000, onde a gente começa a analisar justamente essa influência das grandes empresas através desse processo de globalização e como cada vez mais há uma necessidade de diminuir a importância das fronteiras e as soberanias do Estado em função de um avanço da globalização. No entanto, é importante lembrar que quando a gente faz essa discussão, a gente precisa diferenciar qual tipo de discussão que nós estamos fazendo. Quando nós estamos falando de globalização, de fato, a gente vê uma diminuição da importância das fronteiras, né,
políticas e uma diminuição da soberania dos estados, porque, afinal de contas, são as grandes empresas, são as grandes corporações que influenciam dentro deste território, que têm grandes influências sobre esse território. Porém, quando nós estamos discutindo a importância das relações de poder dentro de um Estado-nação, nós não podemos esquecer da importância do que é uma fronteira e do que é o Estado que se apresenta dentro desse território. Então, ele faz esse apanhado, né, essa introdução, vamos dizer assim, chamando atenção para essas discussões, né, chamando atenção para esses conceitos e essas categorias que são extremamente importantes para a geografia. Território, poder, Estado, gestão, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar onde enquadrar cada coisa, onde cada elemento e cada pensamento está inserido, né? Para que a gente, lá na frente, consiga compreender a importância da formação do território nacional. Em seguida, o autor vai trazer uma discussão sobre territorialidade, né? Então, para quem fez a leitura do texto, essa discussão vai estar presente principalmente ali na página 14, para quem vai descendo, né, lendo o texto, mais 20 dentro do livro, entenderam? É a página 14 do PDF e 20 do livro em si. Então, vai estar lá essa discussão sobre territorialidade. E o que ele vai falar sobre isso, né? Essa territorialidade, ela se transforma, ela se forma, né? Quando se encontra no território uma gestão, uma formação do que seria uma identidade ou de uma ação gestora dentro daquele território, formando, então, essa territorialidade. E aí ele fala do sentimento de pertencimento, né, a ocupação do território, que se dá através de diferentes maneiras, e esse sentimento de pertencimento faz com que exista, então, a territorialidade. É importante mencionar que esse processo, né, em que se encontra o território estando sujeito a uma determinada gestão, né, faz com que determinados processos sejam analisados de diferentes maneiras. Como assim, professora? Esses processos, muitas vezes, eles são subjetivos, né? Por exemplo, de conscientização da população de fazer parte de um determinado território e integrando-se, assim, a um Estado específico, não é? Não necessariamente essa territorialidade, ou as pessoas que fazem parte dessa territorialidade, elas têm consciência de que estão formando essa territorialidade dentro de um Estado-nação, né? E aí ele destaca a importância do respeito, né, à formação das territorialidades indígenas, né? E aí ele fala da ocupação do território, que muitas vezes ocorre de forma improvisada dentro do que nós conhecemos hoje como território brasileiro, né? E que essa ocupação ela se deu sem respeito aos povos tradicionais, sem respeito algum aos povos tradicionais, né? E aí ele faz uma crítica nesse sentido, dizendo, olha, é preciso entender que, mesmo sem a formação de um Estado-nação, existe uma territorialidade que ela precisa ser respeitada, né? Então, a discussão sobre territorialidade, que está aí presente na página 20, é extremamente relevante para a gente entender a forma como o massacre dos povos tradicionais indígenas deram lugar ou deram vez a essa condição de estrutura da formação do território brasileiro como nós temos hoje, né? Porque, como nós falamos na aula passada, não era o Brasil, como nós conhecemos hoje, não era um território vazio, não estava desvinculado de uma ocupação territorial. Existiam os povos tradicionais aqui. No entanto, essa ocupação no território, não é, que se deu de forma improvisada, não respeitou a existência desses povos tradicionais, né? Porque
seu maior objetivo era a ocupação desse território e exploração dos recursos que ali existiam. Sem nenhuma identidade territorial. O que existia de identidade territorial se vinculava aos povos tradicionais. No entanto, eles não tinham uma noção do que seria um Estado-nação, mas existia uma territorialidade, né? Então, ele faz essa reflexão e traz essa discussão que é extremamente importante, para que a gente entenda e faça as críticas necessárias para entender, para compreender esse processo de ocupação territorial. E aí, dentro dessa condição, ele avança nessa discussão e faz críticas ainda na página 20, né, ele vai fazer essa discussão sobre territorialidade, essa formação, ele vai dizer, mas engraçado, nós não observamos críticas quando se fala da formação, por exemplo, das cismarias, dos grandes latifúndios, das grandes empresas. No entanto, a gente observa críticas profundas à concessão de terras indígenas, à formação dessas territorialidades. Por que isso acontece? Certamente, isso está vinculado ou está associado ao que o Recluso colocou para a gente, né? Eliseu Recluso, ele vai falar das relações de classes sociais e esse espaço de ocupação e dominância que existia naquele momento e existe até hoje, né? E aí ele vai falar, o Manuel Corrêa de Andrade vai fazer essa crítica, né? Vai mostrar, ora, não existe uma crítica profunda como deveria ser a formação desse território, que se deu através da distribuição de terras por Seis Marias, que consolidou a formação dos grandes latifúndios, que hoje faz a estrutura das indústrias como nós conhecemos atualmente, né? Mas, no entanto, quando nós falamos de necessidade de demarcação das terras indígenas, e aí vem aquela discussão do marco temporal que hoje está em evidência, né? Então, surge daí, de compreender esse território a partir dessa relação de classe social, né? De dominância, né? E aí é preciso a gente pensar de forma crítica. E aí ele vai falar da exploração da população nativa e a devastação das florestas, porque foi esse o objetivo da invasão dos portugueses no nosso território, né? E aí ele vai trazer, os europeus entraram no nosso território com esse objetivo, iniciaram esse processo de ocupação no século XVI, com o povoamento e a colonização, na intenção de explorar esse território, né? Explorar a população nativa. Boa noite, Igor. A população nativa, os indígenas e, posteriormente, os povos africanos que vieram já escravizados para o nosso território. Então, nós temos aí, dentro desse contexto em que ele fala para a gente do início da formação do nosso território, as dificuldades de penetração do nosso território. Em particular, porque nós temos um território com extensão territorial muito grande, né? Um território continental em que essa ocupação ela se deu de forma gradativa, se deu de forma lenta, principalmente porque nós tínhamos condições naturais que dificultavam a penetração de ocupação nesses territórios. Então, foi uma ocupação territorial que durante muito tempo se limitou à porção litorânea, à faixa litorânea, né? E essa ocupação inicial que se deu pelos portugueses, como vocês sabem, a ocupação, como eu falei na aula passada, a ocupação do território brasileiro, ele está associado a ciclos econômicos, né? E vamos dizer assim, um dos principais ciclos econômicos desse processo de ocupação é a produção da cana-de-açúcar. Nós não podemos esquecer da exploração do pau-brasil, evidentemente, esse marca profundamente um processo de ocupação e exploração intensa dos nossos recursos naturais. Mas o autor destaca principalmente nessa faixa litorânea a produção da cana-de-açúcar, da monocultura, que foi extremamente explorada a partir da mão de obra escravizada.
E quem eram esses escravos? Os indígenas nativos que aqui viviam e a população africana, como todos já sabem dessa história. E mais uma vez a gente recorda, né? E que relação de classe social está posta dentro dessa situação? A relação de poder e de exclusão desses povos, de dominação desses povos. Então, essa é a leitura que o Manuel Corrêa de Andrade traz para a gente, né? E que nos ajuda a entender como esse território ele vai sendo pouco a pouco ocupado, né? E aí essas dificuldades de penetração para o interior faz o nosso território está aí ocupando toda essa faixa litorânea, como a gente pode observar aqui nessa figura, né? E aí é evidente que esse mapa já mostra um processo de ocupação mais intenso, mas eu marco aqui principalmente que ele vai ocorrer para o interior a partir dos cursos fluviais, e o São Francisco tem uma importância enorme na consolidação de ocupação desse território, né? A gente observa que esse território ele passa a ser ocupado com intenção, principalmente, de causar uma expansão capitalista, né? E aí, esses meios de penetração, como eu estava falando, principalmente a navegação fluvial, a navegação que se dá principalmente pelos rios São Francisco e Paraguaçu, entre outros também, mas com maior importância para esses dois rios, né? Começa o início de penetração para o interior, saindo da linha de costa, principalmente percorrendo os cursos dos grandes leitos fluviais. Aqui na Paraíba não é diferente, né? Nós vamos ter uma ocupação, um processo de ocupação. Depois nós vamos falar das Seis Marias, mas só para recordar que nós temos um processo de ocupação também litorânea e que a ocupação do interior, ela se dá principalmente pelos caminhos dos rios, os principais rios, em particular o Rio Paraíba, né? E aí, quem quiser conhecer um pouco mais, porque aí nós vamos falar de um contexto maior, né, de Brasil, mas quem quiser entender um pouco mais esse processo de ocupação do território paraibano, a grande referência para entender esse processo de ocupação é a professora Emília de Rodar. Então, quem quiser depois saber mais informações a respeito, mais referências, é só me perguntar que eu posso colocar lá na sala de aula essas referências da professora Emília de Rodar. Ela foi professora da Universidade Federal da Paraíba, né? Agora é professora aposentada, mas ela dá uma grande contribuição para a geografia da Paraíba como um todo. E aí nós vamos ver os rios, né? Eles começavam a formar núcleos de povoamento, né? E aí esses núcleos de povoamento vão se transformando e se consolidando, e aí a gente observa uma transformação da forma de produção também. Se no litoral essa forma de produzir ela está muito associada à monocultura da cana-de-açúcar, a penetração para o interior deste território, ela se dá por outra maneira, outra forma de produção econômica, que é principalmente a agropecuária, né? A agropecuária ela se destaca no interior, evidentemente, pelas condições do ambiente, que não permitia que a cana-de-açúcar fosse explorada em uma condição de semiaridez, de seca, e numa condição de solo que não permitia aí o desenvolvimento, a produção da cana-de-açúcar, da monocultura da cana-de-açúcar. Mas aqui no litoral, né, essa parte litorânea de exploração da cana-de-açúcar, a penetração dessa monocultura em toda a extensão territorial, ela foi, até hoje, causou um impacto ambiental enorme, né? Até hoje nós temos essa configuração de exploração econômica aqui no litoral, evidentemente com muitas mudanças, né, dentro desse território, mas que ela ainda existe, coexiste com outros tipos de produção. Então nós temos a montante dos rios, né, sendo povoados aí pela população mais pobre, menos influente e dedicada principalmente à produção da agropecuária. E aí é importante lembrar, eu sei que vocês ainda vão cursar
hidrogeografia, mas o que seria a montante do rio, né? Todo rio tem uma nascente e geralmente essas nascentes, geralmente não, sempre. As nascentes, Luciano agora tá ministrando hidrogeografia junto comigo, né, Luciano? Pode me ajudar a explicar também. Mas todas as nascentes estão localizadas nas partes mais elevadas das bacias hidrográficas, nos divisores de água. E esses divisores de água, essas nascentes, elas estão a montante da bacia hidrográfica. No próprio nome, a nomenclatura já lembra, o monte é a parte mais alta da bacia hidrográfica, né? Então, é onde a bacia hidrográfica geralmente tem as suas nascentes. Então, é onde elas nascem. E deságua geralmente porque nem sempre é nos oceanos. Oi, José Alexandre, pode falar. E Bruno também, que levantou a mão. Então, professora, só fazendo uma observação a meu respeito, eu sou técnico de geologia, né, de exploração, de pesquisa mineral. Sim. E eu já trabalhei em algumas empresas no Amazonas, entendeu? No Pará. E eu comecei a minha vida profissional com um mapa que a empresa fornecia para a gente, numa escala aí de 1 para 250 mil, com poucas drenagens desenhadas lá, né? Com pilares de imagem de radar. E a gente saía num barco da empresa que fornecia para a gente, e nessa carta ela tinha os pontos que a gente ia coletar as amostras, né? Amostras de sedimento de corrente, que a gente chama, né? Que são sedimentos de leito de rio. Sim. Para mandar para o laboratório e fazer análise química, né? Que é aqueles detritos, solo que tem ali dentro do rio, vieram carreados, né? Das montanhas, das serras, e se depositaram ali. E era fundamental as drenagens para a gente poder se deslocar, né? Eu trabalhei ali no norte do Mato Grosso e sul do Amazonas, então só tinha a Transamazônica que era trafegável por carro, e a gente utilizava ela só para descer o barco dentro do rio, e a gente subia assim 2, 3, 4 dias às vezes para fazer trabalho. E aí, assim, no final do dia procurava um local para acampar, fazia ali, armava uma rede, artava uma barracazinha ali, comia alguma coisa, no outro dia levantava e ia embora, né? E a gente chegava às vezes 3 dias lá em cima, quando olhava, uma casinha, uma plantação de mandioca. Disse, cara, não acredito que tem gente morando aqui. Não acredito. Pensei que a gente era, assim, a equipe nossa, né, formada aí por 9 pessoas, mais ou menos, a gente achava que éramos as primeiras pessoas a chegar ali. E quando chegava lá, tinha uma roça, pé de café, eu não conhecia nem café na época, um pezinho de café, e eles pegam muito peixe, né, vivem do... o peixe e a farinha, né, mais ou menos isso que eles fazem aquelas... raspam a mandioca e imprensam ela depois, né, para tirar ali o tucupi, depois eles fazem a farinha, né. Então era impressionante, uma coisa que me impressionou bastante foi isso, de ver pessoas tão longe, e assim, menos influentes, né, pessoas pobres que não têm, às vezes aquela propriedade não é dele, era terra devoluta, às vezes, entendeu? Então... era uma vida muito difícil, eu tinha malária, peguei 2 malárias na época, e assim, para descer e procurar medicamentos, procurar um hospital, assim, 2, 3 dias de barco. Barco. É impressionante as distâncias, né? Outro dia eu estava conversando com uma professora sobre a condição das universidades do interior, né? E aí ela dizendo, olha, no norte, quando eu quero ir para Belém, não é que eu demoro 2 dias, 2 horas para chegar em Belém, eu demoro 15 dias para chegar lá de barco, né? Então a gente vê como as distâncias no norte, elas são peculiares, e os rios são fundamentais para esse deslocamento, né? E aí a gente observa também como os rios têm influência no processo de ocupação desse território, né? E aí nesse mapa mais antigo a gente pode observar os principais rios aqui sendo traçados, né, nesse mapa, nessa cartografia, que é principalmente aqui, ó, região do Rio Amazonas, do São Francisco, e aqui, ó, Rio do Prata, não é? E aí a gente observa como o Rio do Prata se apresenta de forma um tanto quanto mais imponente do que o Amazonas, e que ele não vem até aqui, ó. Então, mostra que essa região norte, durante muito tempo, foi uma região desconhecida, não é? É uma região que o processo de ocupação em si foi mais demorado para acontecer, não é? Isso não quer dizer que não existiam pessoas
povos originários morando, vivendo neste território. Muito pelo contrário, nós temos estudos que comprovam civilizações maias aí vivendo, né, dentro desse território que é hoje conhecido como Amazonas. Então, a gente precisa entender que esse processo de ocupação, a consolidação das civilizações, elas são cíclicas também, mas que tem um processo de ocupação de povoamento. A gente fala do nosso, né, enquanto de 1500 para cá, né, mas antes já existiam pessoas que habitaram esse território, né, e antes de 1500 também já existia pessoas que aí ocupavam esse território. Bruno levantou a mão. Acho que ele levantou e não... Não, acho que foi por engano, viu, professora? Tá certo. Equivocadamente. Mas, Alexandre, esse seu relato é muito rico, muito importante. Sem dúvidas. O cara tem uma enciclopédia, o homem viajou, viu, professora? Você tem um conhecimento prático da geografia, assim, que poucos professores têm, né? Então, por isso que eu sempre falo, a importância de quem faz geografia viajar. Viajar e entender o espaço geográfico com outro olhar, né, com um olhar das leituras que nós realizamos nas disciplinas, nos dá uma outra perspectiva. E você que já foi com essa perspectiva de saber o que estava fazendo dentro da sua atuação de trabalho, né, do campo de trabalho de geologia, é riquíssimo, é importantíssimo. Não, e assim, a gente que mora aqui no Nordeste está acostumado com a vegetação seca, árvores de porte médio, né? E eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá com aquelas árvores que tem um tronco assim, 10 pessoas para rodear, né, de mão dada. A folha que você deita em cima. Aquela Vitória Régia gigante, árvore que se você estiver debaixo dela, você tem que entortar muito o pescoço para ver a copa dela, entendeu? Assim, a vegetação, a flora, né, a fauna, assim, bicho que eu nunca tinha visto. Uma vez eu acordei à noite para ir no banheiro, né, assim, no banheiro mesmo, para ir lá, e aí eu levei uma picada no dedão do pé. Quando eu fui olhar, eu tinha pisado numa trilha de cupim, né, e aí o cupim pegou lá, ferrou assim o dedo, caraca, com a lanterna procurando para ver se tinha sido cobra, o que é que foi. Aí assim, outro dia a gente arrumou um lugar para... corajoso, que eu não levantava de jeito nenhum. Outro dia a gente arrumou um lugar para acampar e a noite choveu. A gente acordou de manhã, estava tudo boiando, rapaz. Sandália boiando, camisa boiando, porque deu uma enxurrada e a gente estava numa parte baixa do rio, né? Que a gente acampava em drenagens pequenas, né? Porque a gente sai fora do rio principal, que tem a água um pouco suja, e aí a gente pega assim, quando tem aquela drenagem caindo pequenininha, a gente anda assim uns 50 metros e acampa lá, né? Que a água é limpa, cai da serra, bem geladinha, a água limpa. Aí tomava banho lá e tudo, né? Chegava do campo, suja, lá tomava banho, depois o cozinheiro fazia comida lá, aquelas panelas de alumínio lá, que a gente levava comida para 15 dias. Qual era a empresa, José Alexandre, que você trabalhava? Era uma empresa de pesquisa para diamantes, na época, né? É uma multinacional, a Debias. Sim. Então, ela tinha várias equipes no Brasil na época, no Pará, no Amazonas, na Bahia, né? Pesquisando diamante. E aí ela dava os barcos para a gente, e na época ainda não era tão difundida essa questão de meio ambiente, porque ela dava para a gente muita comida enlatada, né? Porque você vai ficar 15 dias no mato, não tem geladeira. Então, o que conseguia ficar ali 15 dias, aí a gente voltava. Aí, carne de charque, salsicha, quitute. Nossa, eu tinha 19 anos na época, para mim era uma aventura, né? Eu estava assim... Quando tinha gente que pagava para conhecer o Amazonas, fazer aquilo que eu fazia, eu estava ganhando para fazer, né? E aí, às vezes, chegava um beiradeiro, que a gente chama, né? Se aproximava para fazer amizade, perguntando quem era a gente, e às vezes ele chegava assim com um pirarucu, né? Querendo oferecer de graça para a gente, assim, aí queria trocar por carne de charque, quitute. Eu não pode levar tudo, me dê o peixe, que eu não aguento mais comer carne de charque. Pode me dar o peixe. E aí a gente tinha uns espingarda também, né, para caçar, né, para comer uma comida mais fresca, digamos, né, mas hoje em dia isso não é mais permitido, não é? Na época a gente
era assim, uma fuga, né? Porque a gente não aguentava mais comer enlatado, né? Durante, às vezes, 1 mês, 2 meses. E aí a gente pegava uma caça lá e diversificava um pouco a alimentação. É uma fase que eu lembro bem e, assim, não sei como é que está hoje, né? Já deve estar mais desbravado, mas o Brasil ainda tem ainda esses lugares remotos de pessoas que saem da civilização praticamente e vivem sem ser índio, né? E nem índio, né? Pessoas mesmo que vão ocupar outras paragens, né? Sim. Então, a gente observa, isso foi quando, Alexandre? Década de 90? Início da década de 90, isso aí. Mas, assim, ao longo desse tempo eu cheguei a trabalhar no Pará, né? Mais recente, também em outros lugares, mas está mais desbravado, mas tem também. Mas essa época foi bem diferente, isso aí foi 89, 90, é um período, assim, né? Mais de 30 anos, que, assim, quando a gente vai olhar na escala, né? É pouco tempo, né? Uhum. Em Então, vamos relação a lá para o esse nosso, século por exemplo, XVI ainda. é, Ainda estamos no século XVI. Vamos. é, Então, no final do século XVI, o que, que a gente observa? Né? Uma expansão de ocupação muito mais expressiva, principalmente no sudeste do Brasil e na Bahia, porque o território foi o território de ocupação inicial, né? Foi o território de entrada da invasão dentro do Brasil. E aí, no século XVIII, essa realidade já tem uma configuração um pouco mais diferente. Nós observamos uma ocupação do território que já é mais expressiva em certas áreas da bacia do Rio São Francisco e no sertão setentrional do Nordeste brasileiro. Não é? A gente observa aí a formação dos grandes latifúndios através da formação, né, da distribuição de terras por seis-marias, né, os seis-meiros, eles têm essa posse da terra para exploração e desenvolvimento das chamadas benfeitorias, né, de produção naquele momento, e aí a forma de exploração desse território tem sua variação, né, o que se observa dentro dessa exploração é principalmente a monocultura praticada de forma mais intensa, e depois a gente observa a divisão, né, a permanência de pequenas produções, pequenas lavouras, mas com o pagamento do foro ao proprietário, né, e depois os meeiros, os moradores de condição e outras formas de condição de trabalho. Wanderson está falando. Wanderson, se quiser abrir o microfone, pode falar. Alguma coisa sobre o tamanho das propriedades? As Seis Marias, Eu acho que ele se refere ao comentário que foi feito pelo Alexandre, professor. Ah, tá. Alexandre, eu vou desativar. O Alexandre contou. Sim. Alexandre, eu vou desativar o seu som momentaneamente. Ou você. Ah, já fez isso, tá. Porque estava dando um ruídozinho aqui, tá bom? Mas qualquer coisa você pode chamar. tranquilo. E aí depois tem a exploração mineral, né? A exploração mineral vem... Não, Wanderson, pode falar, fique à vontade. É sempre bom ter a contribuição de vocês, como eu falei na aula passada. E a exploração mineral, os núcleos, né? Situados principalmente nas Gerais, o núcleo de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Diamantina, né? Vila Boa de Goiás, Cuiabá, todos esses foram núcleos conhecidos pela exploração mineral, que até hoje são, né? E a formação... Luciano quer falar? Não, professor, eu somente estou curioso a respeito dessa capa. É um livro, é um cordel? É um livro, né, que fala justamente desse processo de ocupação, como foi que ocorreu. Né? O autor, Manuel Corrêa de Andrade, faz uma analogia, uma citação a esse processo de ocupação através dele, né? Como as cartas régias, os documentos oficiais, eles firmavam a formação dessas Seis Marias através desses documentos. Aí eu pesquisei na internet e trouxe um pouco sobre isso, não é?
E aí as capitanias que se formam, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e aí elas vão se constituindo e se formando, né, os territórios que hoje nós conhecemos. E essa ocupação no Sul, como é que ela se dá? De que maneira, né, de que forma ela ocorre, não é? É interessante ver como Manuel Corrêa de Andrade ele vai detalhar para a gente a influência dos jesuítas, né, na formação, na ocupação desse território. E aí no Sul nós observamos um povoamento que também se firma principalmente no litoral, no interior ele se dá principalmente através do seu lado ocidental, né, e a gente observa um estado teocrático indígena, originados principalmente pela influência dos jesuítas, né, dessa ocupação. E aí, como os jesuítas vão ter influência na dominação. Bruno Girlene, que está com a mão levantada já há algum tempo, mas acho que ele não quer falar. Eu já chamei e ele não falou nada. Acho que ele nem está na sala. Está na sala, Bruno? Se tiver, baixa a mão. Desde o início da aula, professor, eu acredito que ele deve ter tocado sem querer aí, acho que não está prestando atenção, não. E pelo jeito não está na sala, que não baixou a mão. Mas aqui fica quem tem interesse em ouvir, né? Então, não faz nem frequência nem nada. Então, a influência do Rio da Prata na ocupação desse território e como ele se deu de forma diferente, né? Porque nós vamos observar uma vinculação maior de ocupação espanhola dentro desse território. Então, a gente observa uma desarticulação das missões pelos exércitos reais de Portugal e da Espanha, né, nesse território, e como isso vai se alterando, vai se modificando a partir da ocupação pelos bandeirantes. E a ocupação na Amazônia, né, ocorreu de forma bastante lenta. E aí Manuel Corrêa de Andrade ele vai destacar que essa ocupação lenta ela se dá principalmente pelas condições naturais impostas nesta parte do território brasileiro, né? Ou seja, nós vamos ter uma condição climática que não favorecia essa ocupação, né? E aí José Alexandre já mostrou para a gente, já falou um pouco para a gente da sua experiência de andanças nesse território, né? Exatamente, Sami, extremamente, como diz lá, né, o Manuel Corrêa de Andrade, é um território hostil, um território de difícil penetração. Pode falar, Luciano. Eu gostaria, professora, se me permite, de contextualizar um conteúdo com essa grandeza, aliás, aplicar um conteúdo com essa grandeza numa turma de 8º ano, por exemplo. Quando a gente desenvolve, aliás, aborda o processo de formação territorial do continente americano, obviamente destacando como foi diferente em direção da América anglo-saxônica em comparação com a América Latina. E, por vezes, as crianças questionam algo, por exemplo, da seguinte natureza: por que os países têm tamanhos diferentes? Por que o Uruguai é tão pequeno? Por que o Brasil é tão grande? Ou seja, nós temos que ter um certo repertório para lidar com esse tipo de questionamento, que tem, sim, uma certa grandeza. Tem razão você parar para refletir por que o território brasileiro tem uma dimensão continental e, por exemplo, o Chile é só uma faixinha estreitinha de terra, né? São curiosidades que os alunos têm e que a gente precisa explicar através do processo histórico de ocupação, né? Que são diferentes. Os colonizadores, eles são diferentes. Nós tivemos um processo de colonização que houve na sua maioria, a ocupação feita por portugueses, né? A maior parte do tempo por portugueses. Depois nós tivemos um certo período de ocupação espanhola, holandesa, mas principalmente dentro dessa condição de exploração portuguesa. Então, muitas vezes, quem nos explora, quem é o nosso colonizador, deixa marcas nesse território, nesse processo de ocupação, né? E aí, pode falar, Luciano, você ia falar. Perfeito. E o cuidado de conduzir
retoricamente, para que isso fique bem assimilado na cabeça de uma criança que tem 12, 13 anos. Exatamente. A gente tem que se descolar um pouquinho do discurso acadêmico para relativizar um pouco e ele poder assimilar. Uma outra coisa extremamente importante, se a gente for considerar o processo de ocupação, de formação dos cariris velhos, eu nem me refiro ao cariri paraibano como é culturalmente absorvido por todos nós, mas os cariris velhos, eles têm uma influência direta dos rios. O Cariri paraibano, ele é fruto do Rio Paraíba, do Rio Taperoá, e como, por exemplo, a senhora citou a Bahia como berço, né, cultural do nosso país, a família Oliveira Ledo, que foi praticamente dono de todo o nosso estado, da Borborema e do Sertão, como eles chegaram aqui? Então, os rios sempre tiveram a influência nesse processo. Extremamente importante nesse processo. Aí a gente tem que dizer à criança de modo que ela possa absorver da melhor maneira. Exato. Aí é importante mencionar, Luciano, que o nosso território ele não surge desse tamanho, ele não surge dentro de uma dimensão continental, ele vai se ampliando pouco a pouco, ele vai se ampliando a partir do processo de ocupação deste território, né? Então, aqui, como eu trago essa imagem, né, do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é um documento que já mostra para a gente que esse acordo entre os países necessitava de um avanço na ocupação territorial, né? Então, esse é só um tratado que existiu dentro do nosso território, mas existiram outros tratados, né, que ao longo da disciplina a gente vai falando de cada um deles. Então, o Tratado de Tordesilhas, que vai principalmente influenciar, sim, Samir, Portugal foi o que teve o maior período de dominação do nosso território, né? Mas aí, por exemplo, a Paraíba teve processos de ocupação que, no decorrer do seu tempo, teve majoritariamente a ocupação portuguesa, né? E, portanto, isso se mostra muitas vezes na arquitetura que nós temos nas cidades e na organização das cidades como um todo, né? E depois vieram os espanhóis, os holandeses, e quando a gente conhece outros países também, a gente consegue compreender a influência desses colonizadores, né? Quando, por exemplo, a gente vai no Chile, a gente observa um traço na organização das cidades, na arquitetura, completamente diferente, né? No México, da mesma maneira, porque esses territórios eles foram colonizados através de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então, nosso território, o território brasileiro, ele vai exatamente... pode falar, Wanderson, pode abrir o microfone para falar para a gente, fica à vontade. Wanderson, pode falar. Porque às vezes você escreve aqui e nem todo mundo lê, entendeu? E aí o que você está falando é importante também, do Tratado de Petrópolis, né? Que vai aí compor também esse processo de formação do território. Ah, tá, tudo bem. Então, pouco a pouco a gente vai falando, né? Então, o mais conhecido é o Tratado de Tordesilhas, que vai mostrar para a gente a existência de uma linha imaginária que mostra o tamanho limitado do nosso território dentro desse processo de ocupação, principalmente no século XVIII. E como o rompimento desses tratados entre países donos do nosso território até então vai mostrar a influência dessa ocupação, né? Na nossa sala de aula tem uma animação temporal que vai mostrar para a gente, né, o crescimento do nosso território e a configuração que ele tem até os dias atuais. E aí, esse documento, ele existe de verdade. Aí, como José Alexandre, né, deixou a gente com um gostinho de, como eu queria viajar para conhecer o Norte, nesses rincões do Norte que José Alexandre falou para a gente, eu também vou falar para vocês que eu já vi o Tratado de Tordesilhas, e é impressionante vê-lo fisicamente, né, dizer, infeliz, danado, tomou nosso território, né, assim, está aí composto. Esse documento está no Arquivo das Índias,
em Sevilha, né? Como vocês sabem, eu já falei aqui para vocês, eu fiz o doutorado em Sevilha e no Arquivo das Índias esse documento está lá e é impressionante de ver como ele influenciou para a ocupação do nosso território, para a formação do nosso território como nós temos hoje. E aqui nesse mapa, né, nessa figura, a gente pode observar como era o nosso território, e casa justamente com o que o Luciano trouxe para a gente, né? Como essa mudança ela vai ocorrendo na ocupação territorial do Brasil até que nós tenhamos hoje essa configuração atual. E os ciclos econômicos que predominavam, ou que predominaram durante o processo de ocupação, né? Até o limite do Tratado de Tordesilhas, o que nós temos? Nós temos uma área de influência, de ocorrência de exploração do pau-brasil, não é? E aí nós temos terras que pertencem exclusivamente a Portugal, toda essa outra terra, essa parte, né, pertencia então à Espanha. Nós vamos ter uma linha de costa de produção da cana-de-açúcar e núcleos de exploração da pecuária. E a seta indica justamente, as setas em vermelho, justamente as entradas, né? O processo de ocupação territorial, né? Como ocorreu durante esse período. Então, por exemplo, aqui, Salvador, né? Que foi um dos principais núcleos de ocupação do nosso território inicialmente. O que nós vamos observar? Um processo de penetração para o interior, vinculado à produção da pecuária, da exploração do pau-brasil, né, principalmente. Nós vamos ter aqui uma linha de costa que produz principalmente cana-de-açúcar, e aqui, ó, Filipeia, nossa cidade, né? Então, nós observamos Oi, Ranieri, pode falar. Ranieri? Eu acho que o áudio dele está com problema, professora. Ah, será? O microfone dele não está saindo. E é uma pena, minha gente. Eu gosto quando vocês falam, contribuem aqui na disciplina. Organizem esses áudios aí para na próxima aula vocês falarem. E aí, observem como é a influência, né, da ocupação territorial e a produção econômica. Ranieri? Oi, pode falar, estou ouvindo. Sim, boa noite. A Europa como um todo, né? Às vezes dá raiva, assim, quando eu estava lá, que ia visitar os museus e olhava as coisas e eu, tudo nosso, tudo nosso. Dava uma... Dá uma... mas a gente tem que ser civilizado, né?
Exatamente. E aí, só para... Porque a gente já chegou às 20 horas, e aí a professora Regina vai ser prejudicada no horário dela, né? Mas aí, próxima aula, a gente dá uma finalizada com esse mapa aqui, porque é quase o último, para a gente mostrar aqui como foi essa influência, né? Da configuração do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madrid, que vale a pena fazer um comentário mais prolongado sobre essa formação, tá? Essa configuração do território como nós temos hoje, e eu destaco aqui, ó, que mesmo com a extensão territorial, a configuração do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madrid, aqui ainda nós não temos o Acre, porque o Acre é um outro processo histórico de ocupação e de entrega de territórios, né? Então, Sami quer falar? Sim, deixei para falar no final, professora, porque você, parabéns pela aula, além da indicação do livro, que eu amei. Eu acho que o primeiro parágrafo do texto já começa com os 2 pés na porta, né? Eu fiz diversas análises, fui escrevendo enquanto lia, mas quando você começou a entrar na cartografia, aí eu falei, não, eu vou ficar calado, eu vou assistir, porque quando você trabalha com cartografia, você precisa ter atenção total, e se desenha melhor as análises através da cartografia. Eu amei que desde o início você está mostrando mapas e como isso faz com que a gente desenhe mentalmente como foi o processo de expansão territorial no Brasil, da qual sem acumulação primitiva de capital não seria possível. Por isso que eu disse que foi mais efetivo, não no sentido positivo, mas no sentido de como todo tipo de exploração foi feito e como isso foi muito mais efetivo em relação à Espanha, porque não foi só a questão da exploração, né? Foi uma questão também de religião, como você falou dos jesuítas, a descaracterização dos povos, que inclusive ainda é uma arma muito, muito utilizada, né, para integrar os povos originários a uma civilização que diz civilizada não tem nada, né? Que isso tudo faz muito parte de um sistema de territorialização do Brasil, né? Das relações de poder, de dominação. Isso, de dominação, e como está escrito no início, né, que a questão de dominação, eu até escrevi que relações entre classes sociais e o espaço ocupado e dominado são importantes, né, para o território de fato acontecer, né? E eu gostei muito, professora. Amém. Que bom que gostaram da leitura. Manuel Corrêa de Andrade tem uma forma muito gostosa de escrita, né? Muito fácil de entender. A professora Emília vai nessa mesma linha, nessa mesma estrutura de leitura, que é muito boa de entender, sem grandes manobras para a gente compreender o que ele está colocando, né? Então, é uma leitura boa. Então, minha gente, próxima aula, a gente finaliza, né, aí esse assunto e começa já o capítulo 2, tá? Do livro, do mesmo livro, certo? Boa noite a todos, boa aula. José Alexandre, oi, Luciano, quer falar alguma coisa ou é só tchau? Não, professora, só mais aí um detalhe que eu vi nesse mapa. Sim. O ano passado também fui fazer um trabalho que, às vezes, eu aproveito o trabalho da empresa e vou fazer também o que a gente gosta, né? Eu visitei ali o Forte Príncipe da Beira também. Quem puder ler sobre ele, tem uma história muito bacana. Ok. E dei uma passeada, visitei esse Príncipe da Beira aí, muito legal. Ótimo. Pois quando a gente estiver falando por aqui, que você lembrar de alguma dessas suas expedições, fique à vontade para comentar, viu? Tá joia. Tranquilo, um abraço aí. Tchau, tchau. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau.